Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Meu nome é Bruna, eu sou professora de História e hoje nós vamos falar sobre revoluções iluministas. Eu espero que vocês estejam todos muito bem e em casa, certo? Vamos lá? Bem, para começarmos a falar sobre as revoluções iluministas, vamos primeiro retomar algumas ideias que já trabalhamos antes. Primeiro, quais eram os principais ideais iluministas? Ou seja, o que esses iluministas defendiam? Lembrando primeiro que esses iluministas, eles não tinham um consenso, eles não tinham ideias iguais, todos eles tinham alguma ideia diferente. O iluminismo é um movimento filosófico em que cada pessoa pensava de uma forma diferente. Mas nós temos alguns ideais que nós podemos dizer que fazia parte do pensamento desses iluministas. Eles são a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Esses ideais, eles faziam parte de um certo consenso entre os iluministas. Seriam os ideais que eram para ser alcançados pela sociedade. Para eles, toda a sociedade deveria ter liberdade, deveria ter igualdade e também fraternidade. Nós tínhamos também alguns objetivos das revoluções iluministas. Ora, se nós temos ideais, nós queremos que esses ideais eles sejam implantados na sociedade. E como que a gente vai implantar esses ideais na sociedade? Outra coisa, se nós temos esses ideais para implantar na sociedade, significa que eles não existem na sociedade. Então, um dos principais objetivos das revoluções iluministas seria derrubar o antigo regime. Mas o que era o antigo regime? Você se lembra? Bem, o antigo regime era o governo absolutista, era o poder absolutista. O poder estava centrado na mão de uma pessoa. E essas pessoas, o resto da sociedade, eles não tinham liberdade, eles não tinham igualdade. Então, esses ideais que os iluministas defendiam eram também baseados no contexto em que eles viviam, nos problemas e nas questões que eles vivenciavam. Outro objetivo das revoluções iluministas era de estabelecer os ideais em todo o território. Ou seja, nós queremos fazer revoluções para colocar a liberdade e a igualdade em todo o mundo. O objetivo principal era esse. Além disso, eles também tinham o objetivo de transformar o modelo político e econômico. Você se lembra qual era o modelo político e econômico antes das revoluções iluministas, lá pelo século XVI e XVII? Bem, na política e na economia nós tínhamos essa organização. No antigo regime, na política, nós tínhamos o poder absolutista, que é aquele tipo de poder que está centrado em apenas um governante, um rei absoluto. As vontades do rei são lei, tudo que o rei escolhe já se torna lei. O poder era centrado em um único governante, com pouca ou nenhuma participação popular. E a forma econômica era o mercantilismo. Eles utilizavam do mercantilismo. Mas vocês se lembram o que é o mercantilismo? Bem, o mercantilismo era um modelo econômico muito baseado no controle do Estado. O Estado ele tinha o controle dos bens produzidos, do que seria vendido, de quanto seria cobrado pelos produtos, da quantidade de impostos que cada mercadoria deveria pagar ao Estado. Então, toda a forma econômica era controlada pelo Estado. E os iluministas eles discordavam profundamente desse modelo. Para eles, era necessário haver mais liberdade. Vamos para a proposta iluminista de política e de economia. Bem, para os iluministas, o poder deveria ser baseado em uma constituição. O que significa dizer que o poder deveria ser baseado em uma constituição? Não significa necessariamente que todas as revoluções iluministas estabeleceram uma república. Algumas revoluções estabeleceram monarquias constitucionais, mas a participação do povo era muito maior. Mesmo que, continuando sendo um tipo de governo mais central, mais centralizado, ainda tinha mais participação popular devido ao fato da gente ter constituições. É o caso do Brasil, por exemplo. O Brasil ele tem uma revolução de preceitos iluministas, que seria a independência do Brasil,
Mas nós estabelecemos no Brasil um governo, um império constitucional. Nós tínhamos um império, mas nós tínhamos também uma constituição, e nós tínhamos mais participação popular. Outra proposta iluminista é a distribuição do poder. Isso é essencial para os iluministas, é uma proposta, inclusive, do Montesquieu, a divisão em 3 poderes. Nós estudamos isso também ao longo das aulas sobre iluminismo. Essa distribuição do poder seria para que não concentrasse todos os poderes na mão de um único governante, que seria mais autoritário. Quando a gente distribui o poder de acordo com os iluministas, nós teríamos mais participação e mais fiscalização das práticas que estariam sendo feitas pelo governo. Então, um exemplo de distribuição de poder seria os 3 poderes, né? O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Com isso tudo, os iluministas propunham uma maior participação popular, que era bem diferente da política do antigo regime. O antigo regime, ou seja, o absolutismo, ele não propunha nenhum tipo de participação popular. Já os iluministas enxergavam a necessidade do povo participar das escolhas políticas. No plano econômico, nós temos o liberalismo econômico, ou seja, no antigo regime, quando a gente fala em economia, nós temos um controle do Estado muito forte. Para os iluministas, isso é incorreto. Para os iluministas, a economia deveria ser gerida pelo povo, por quem produz, pelas pessoas que estão participando ativamente da economia. Então, o Estado, por exemplo, não deveria controlar tanto a quantidade de impostos que deveria ser pago. Para o mercantilismo, o Estado controla completamente os impostos. Para o liberalismo econômico, o Estado não deveria controlar a quantidade de impostos e nenhum tipo de regra para a produção econômica liberal. Nós também temos um conceito diferente de cidadania durante as revoluções iluministas. Bem, no presente, o conceito de cidadania seria: os cidadãos são pessoas dotadas de direitos civis, políticos e sociais e com deveres em relação ao Estado e aos outros cidadãos. Então, quem seria o cidadão no tempo presente? Qualquer pessoa, idoso, jovem, todo mundo seria cidadão. Porém, no século XVI, XVII, XVIII, nem todo mundo era considerado cidadão. Essa ideia de cidadania era extremamente limitada no passado. Somente a partir do século XIX que a gente começa a ampliar um pouco mais o conceito de cidadania. Se vocês querem um exemplo, as mulheres, elas não eram consideradas cidadãs no século XVIII. Os homens pobres, eles também não eram considerados cidadãos no século XVIII. Escravos e índios também não faziam parte dos grupos que eram considerados cidadãos. Quem era o cidadão neste contexto? Eram homens ricos. As revoluções iluministas, elas propunham uma maior participação popular, mas mesmo assim, mulheres não participavam, escravos também não participavam, indígenas também não participavam. Propunha mais participação, tentando abarcar um pouco mais aqueles homens pobres livres. Abarca os pobres, mas continua excluindo mulheres, escravos e índios. Bem, nós temos alguns exemplos de revoluções iluministas aqui na América. A independência das 13 colônias ou a independência dos Estados Unidos é uma revolução que nós temos, por exemplo, de revolução iluminista. A independência na América Espanhola. Nesse caso, não é só um país que a gente está tratando, são vários países. A gente está falando de Haiti, de Paraguai, de Bolívia, vários países da América Espanhola fizeram suas revoluções, suas independências com base nos ideais iluministas. E a independência do Brasil também é um exemplo de revolução, de movimento que teve por base as ideias iluministas. Então, todos esses movimentos que aconteceram na América, eles foram influenciados diretamente pelo iluminismo. As ideias de liberdade, de igualdade, de propriedade estavam no meio dessas revoluções, esses movimentos revoltosos. Nas próximas aulas, nós discutiremos um pouco mais sobre a independência das 13 colônias, a independência dos Estados Unidos. Mas, antes disso, eu gostaria que vocês fizessem esta simples atividade
lá na plataforma Plural. Então, quais eram os objetivos em comum das revoluções iluministas e de que forma tais movimentos influenciaram a América? Vocês acham que esses movimentos iluministas, esses ideais iluministas, influenciou de alguma forma a América? A América pensando o continente americano, não só os Estados Unidos. A América pensando os Estados Unidos, o Brasil, o Paraguai, o Uruguai, o Haiti, todos os países da América estão incluídos aí na minha pergunta. Então, vocês vão responder essa pergunta de forma escrita e vão registrar lá na plataforma Plural, que já vai estar lá para vocês o espaço para responder a pergunta. Boa sorte e bons estudos para vocês.